Existe um lugar nas montanhas da superstição, no Arizona, onde o ouro reluz sob o sol implacável. Mas o preço por tocá-lo pode ser a própria vida. Lá, dizem, mais de 200 almas já desapareceram em busca de riquezas que talvez nunca tenham existido. Aventureiros, caçadores de tesouros e exploradores experientes entraram nesse labirinto de pedra e nunca mais voltaram. Antes de prosseguirmos, um aviso importante. Este vídeo é uma criação de entretenimento, inspirada em lendas da fronteira americana. Não se trata de um relato factual, mas sim de um conto, construído com a ajuda de inteligência artificial para preservar e celebrar o imaginário do Velho Oeste. A linha entre verdade e mito, aqui, é tão tênue quanto a poeira do deserto. As montanhas da superstição erguem-se como sentinelas de pedra contra o céu do Arizona. Para os povos indígenas, sempre foi um território sagrado, protegido por forças ancestrais. Mas, no século XIX, os colonos brancos não se importavam com lendas, só com o brilho do ouro. Registros antigos sugerem que expedições inteiras sumiram sem deixar rastros. O perigo, porém, não estava apenas no calor, nas cobras ou na sede. O verdadeiro terror começou com a chegada de um homem, Jacob Waltz, o holandês. Um imigrante que transformaria aquelas montanhas em um cemitério de gananciosos. Waltz não aparentava ser rico. Andava por Fênix com roupas surradas e botas gastas. Mas, de tempos em tempos, desaparecia nas montanhas por semanas. Ao retornar, trazia sacos de ouro de pureza inigualável, um tipo que nenhum geólogo conseguia explicar. Jornais da época relatam o espanto da população quando o holandês pagava suas bebidas com pepitas do tamanho de nozes. Ele se tornou o homem mais observado do território. Pistoleiros e caçadores de recompensas tentaram segui-lo, mas Waltz conhecia cada fenda e desfiladeiro. Quem ousava rastreá-lo, muitas vezes era encontrado semanas depois, sem vida, olhos fixos no céu azul do deserto. Se a lenda do holandês tocou seu coração de aventureiro, deixe seu like. É um gesto simples, mas que mantém viva a chama das histórias do Velho Oeste. Essas narrativas que, mesmo nascidas do mistério, nos conectam com o espírito da busca, do medo e da esperança. Agora, respire fundo, porque os próximos minutos vão revelar o instante em que o segredo do holandês começou a escapar das sombras. O tempo não foi gentil com Jacob Waltz. O ouro, que tanto brilhou em suas mãos, também trouxe solidão e paranoia. Ele passava os dias sussurrando para as paredes, convencido de que a mina era protegida por algo além do entendimento humano, que as montanhas tinham olhos e que o ouro cobrava seu preço em vidas. Em 1891, uma enchente devastou sua cabana, deixando-o doente e à beira da morte. Sabendo que o fim se aproximava, tomou uma decisão que ecoaria por gerações. Sob o colchão de sua cama, guardava um mapa desenhado à mão. O que veio depois desafia qualquer explicação lógica. Em seus últimos suspiros, Waltz chamou Julia Thomas, a mulher que cuidou dele nos dias finais. Com mãos trêmulas, entregou-lhe as coordenadas da mina, mas também uma advertência que soaria como maldição. A mina está protegida. O ouro exige sangue. Jornais antigos contam que Julia vendeu tudo o que tinha para seguir o mapa do holandês. Passou meses cavando sob o sol impiedoso, mas as montanhas pareciam zombar dela, mudando de forma a cada amanhecer, apagando trilhas e engolindo referências. Voltou falida e à beira da loucura. Mas o mapa que espalhou pelo mundo acendeu uma febre que dura até hoje. Centenas de homens ignoraram os avisos, atraídos pela promessa dourada. Eles não sabiam que a maior pista da lenda estava prestes a revelar o destino trágico do homem que ousou desafiar o deserto com a lógica na mão. O ano era 1931. A lenda do holandês já era apenas uma história contada ao redor de fogueiras, quase esquecida.
Até que apareceu Adolf Ruth, não um pistoleiro, mas um homem de ciência, um amador apaixonado por documentos antigos. Ele acreditava ter em mãos uma cópia autêntica do mapa do holandês, obtida de famílias que guardavam segredos antes mesmo da fronteira ser traçada. Amigos imploraram para que não fosse sozinho, mas Ruth sorriu, confiante de que a razão poderia vencer o caos do deserto. Ele entrou no cânion profundo, e o silêncio das pedras o engoliu sem deixar rastro. Imagine por um instante o desespero de estar perdido em um labirinto de pedras avermelhadas, onde cada curva se parece com a anterior. O calor de mais de 40 graus corrói a razão e a água evapora antes mesmo de tocar os lábios. Quando Adolf Ruth não voltou na data prometida, equipes de resgate subiram as montanhas. Procuraram por semanas. Mas as montanhas da superstição são mestras em guardar segredos. Meses depois, uma expedição encontrou algo terrível. O crânio de Ruth, separado do corpo, com 2 marcas de bala, sinais de que a morte veio de perto, de alguém que sabia o que estava fazendo. Mas há um detalhe que poucos percebem. No acampamento abandonado, tudo estava intacto: o relógio de bolso, algumas moedas, pertences pessoais. Só o mapa havia sumido. A sabedoria da fronteira sempre disse que o deserto não atira, homens sim. A morte de Ruth transformou a lenda em aviso. Ali, nas montanhas, o ouro era protegido não só por sombras, mas por homens dispostos a matar para manter o segredo. Pedidos para fechar a região chegaram ao governo, mas a ganância é mais forte que qualquer lei. A partir daquele dia, a cordilheira passou a ser vista como amaldiçoada. Um lugar onde o ouro não é apenas cobiçado, mas defendido. Nas décadas seguintes, outros nomes se somaram à lista de desaparecidos. Mineradores, soldados, aventureiros, todos caíram diante da mesma obsessão. Os arquivos policiais de Phoenix acumulam histórias de ossadas encontradas em poços secos, sob desabamentos suspeitos. As montanhas da superstição são, acima de tudo, um monumento à fragilidade humana diante da natureza e da própria ambição. O ouro de Jacob Waltz, se é que existiu, permanece escondido, protegido pelo terreno implacável e pelo medo que sua lenda inspira. Hoje, a área é um parque estadual e a mineração é proibida por lei. O segredo do holandês, ao que tudo indica, descansa em paz, pelo menos por enquanto. Obrigado por me acompanhar até aqui. Você faz parte de um grupo especial. Aqueles que ainda se deixam levar pelas histórias do Velho Oeste, mesmo sabendo que muitas delas são apenas lendas. Se este vídeo tocou sua imaginação, deixe seu like. É um gesto simples que ajuda a nossa comunidade a crescer. Se ainda não faz parte da jornada, inscreva-se e venha conosco desvendar outros mistérios toda semana. E agora, me diga nos comentários: você acredita que a mina do holandês existe, ou é só mais uma história para espantar viajantes solitários? Enquanto pensa, confira outra lenda que está esperando por você na tela. Nos vemos lá, parceiro.